E aí, pessoal, tudo bem? Conversar um pouquinho hoje sobre recursos de coesão textual, tá? Entretanto, para falar de coesão, é praticamente impossível não mencionar também o que vem a ser a tal da coerência. Coerência nada mais é do que a relação que as ideias do texto estabelecem entre si. Um texto coerente é aquele texto que estabelece relação entre as ideias, tudo bem? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, olha. Dá uma olhadinha aqui, eu tenho alguns recortes de charge aqui e foi recortado propositalmente para não ter sentido, né? Tem essa aqui, ó, é o fim, Nanico, a esquerda acabou. Aí tem outra, moscas adoram pousar num varal, e a outra, o faquinha continua cheirando cola, e aí outra, gripou, tome gripex. Notem que essas frases, elas não mantêm relação de significado entre si. Então o problema aqui é, na verdade, um problema de ideias, de coerência, tá? Aqui, por exemplo, olha, deixa eu apagar também o que eu já escrevi. Aqui também, eu tenho aqui agora a tirinha completa, né? Pelo menos aquele primeiro pedaço. É o fim, Nanico, a esquerda acabou. E ele continua. Agora não há mais regras, vou virar anarquista. E aí o pequenininho diz aqui, eu pansexual, porque não há regra. Faz uma piadinha ali. Notem que agora há uma relação de significado, de significado entre as frases, né? Elas se relacionam, elas formam um todo com sentido. Isso depende de dois fatores aqui. Um é a relação entre as ideias trabalhadas nos três momentos aqui da charge. A outra coisa também é o bom uso dos elementos gramaticais. Isso confere ao texto significado, tudo bem? Bom, dá uma olhada aqui, acho que vai ficar um pouco mais claro aqui, olha. Acordei atrasado, não tomei café da manhã, esqueci minha pasta em casa, meus arquivos estavam salvos no computador da empresa, meu chefe não ficou aborrecido. Notem que todas essas frases, elas mantêm uma relação de significado aqui, há algum tipo de relação entre elas, né? Todas elas orbitam o fato aqui do sujeito acordar atrasado. Entretanto, essa presença constante de todos esses pontos finais aqui, deixa o texto pouco digesto, né? Quase não parece um texto. Aliás, sobre a palavra texto, é legal a gente pensar que a palavra texto, ela vem da palavra tecer, né? Tecer é unir, é reunir, tudo bem? Notem que esse texto não está tecido, não está reunido, ele está todo pausado. Quem que faz a tessitura, a união desse texto? Um elemento chamado coesão, tudo bem? Na verdade, vários elementos chamados elementos coesivos. Olha aqui que é o mesmo raciocínio do slide anterior, só que agora conectado através desses elementos aqui. Acordei atrasado e não consegui tomar café da manhã. Apesar de ter esquecido minha pasta em casa, não tive problemas, porque meus arquivos estavam salvos no computador da empresa. Por isso, meu chefe não ficou aborrecido comigo. Notem que a presença desses elementos aqui confere união textual, né? Insisto na etimologia da palavra texto, tecer, unir. Esses elementos conferem união a todas essas ideias, né? O E aqui, por exemplo, dá essa ideia de adição, né? Essa ideia de, aqui é uma adição. Aqui, notem que adiciona uma ideia, acordei atrasado e vou adicionar uma informação e não consegui tomar café da manhã. Isso aqui diz respeito à concessão, né? Concessão. Então, o que acontece aqui nesse texto? Apesar de ter esquecido minha pasta em casa, não tive problemas. Isso é uma concessão, há uma regra, né? Mas ele sempre quando ele esquece a pasta em casa, ele tem problemas, mas dessa vez não. E ele mostra que dessa vez não teve problema, usando a palavra apesar, que é um elemento coesivo, tudo bem? O porquê é um elemento explicativo. Ele explica o porquê explicativo. Ele explica o porquê dele não ter problemas, tudo bem? E esse por isso aqui é um elemento conclusivo. Por quê? Fecha todo o raciocínio dizendo que o chefe não ficou aborrecido, tudo bem? Notem que esses elementos aqui são chamados de elementos coesivos. Os elementos coesivos, simples assim, eles conferem então essa união, essa tessitura ao texto, tudo bem? Então, só para fechar, a coerência é a conexão semântica, só para lembrar, a expressão semânticas é a mesma coisa que de significado. Então, a coerência, ela estabelece relação de significado entre os termos do texto. Já a coesão, ela confere ao texto conexão, textual, gramatical. Então ela se apoia mais nos elementos da gramática.
Então, se você, por acaso, cometer uma falha de concordância, uma falha de pontuação, uma falha de regência verbal, todas essas falhas dizem respeito à coesão. Agora, se o seu texto não tem boas ideias ou as ideias não mantêm nenhuma relação, o seu texto tem um problema de coerência. A ideia de hoje é trabalhar um pouquinho mais com as questões de coesão que apresentaram mais problemas nos textos de vocês. Tudo bem? Bom, o negócio é o seguinte. Olha aqui o que o Pécora fala, né? Um texto, seja oral ou escrito, está longe de ser um mero conjunto aleatório de elementos isolados. Então, um texto não é elemento isolado. Um texto é tessitura, é união. Mas sim, deve apresentar-se com uma totalidade de significado, em que os componentes, ou seja, as palavras e pontuações, estabelecem entre si relações de significação. Senão, um texto não vai ter sentido. Então, simples assim. Você precisa cuidar da coerência para manter uma relação entre as ideias, mas você também não pode descuidar da conexão dessas ideias textualmente, ou seja, de colocar essas ideias no papel, conectando, usando para isso elementos que dão essa ideia de adição, de contradição e assim vai indo, tudo bem? Bom, eu tenho mais alguns exemplos aqui para vocês que é interessante. Dá uma olhadinha aqui. Estou me referindo também aqui à argumentação, né? Eu estou mirando aqui os textos argumentativos, que são aqueles textos que a gente está trabalhando aqui nas últimas aulas, né? Tem duas frases aqui, ó. A preocupação em conter o preconceito e melhorar as relações interpessoais, usando para isso termos politicamente corretos, é louvável. E depois tem isso. Os racistas, homofóbicos, xenófobos e toda uma série de intolerantes não mudarão seu modo de pensar apenas por uma nova escolha lexical, né? Está se referindo aí àquelas pessoas que não querem usar palavras que agridem as minorias ou que podem ferir as minorias. E está dizendo aqui que não é usar uma ou outra palavra que vai mudar o que os racistas, homofóbicos e xenófobos pensam, né? Eles continuam sendo preconceituosos. Bom, mas dá para estabelecer uma relação entre essas duas partes, essa com essa e essa com essa aqui, tudo bem? Como? A gente podia fazer assim, olha. Embora os racistas, homofóbicos, xenófobos e toda uma série de intolerantes não mudem seu modo de pensar apenas por uma nova escolha lexical, a preocupação em conter o preconceito e melhorar as relações interpessoais, usando para isso termos politicamente corretos, é louvável. Notem que esses dois períodos foram conectados usando essa palavrinha embora aqui, tudo bem? Que indica essa ideia de concessão, de uma exceção à regra. Bom, tem mais exemplos aqui, olha. A preocupação deve ser louvada, porém não resolve o problema. A preocupação não resolve o problema, porém deve ser louvada. Notem que aqui... aquela ainda é a continuação da outra. Essa é a frase nova, tá? Assassinatos, fome, pobreza, desigualdades e miséria fazem parte do mundo contemporâneo, e a busca interminável para esses problemas tornou-se parte do cotidiano das sociedades. Notem que se a gente usa o e, tal como foi feito aqui, a gente dá uma ideia de adição, tudo bem? Adição. Mas se por acaso a gente usar o portanto, e eu vou ler de novo. Assassinatos, fome, pobreza, desigualdades e miséria fazem parte do mundo contemporâneo. Portanto, a busca interminável para esses problemas tornou-se parte do cotidiano das sociedades. Observe que há aqui uma ideia de conclusão. Tudo bem? A gente estabelece o raciocínio aqui, dizendo que assassinatos fazem parte do mundo contemporâneo e, portanto, então concluímos, a busca interminável para esses problemas tornou-se parte do cotidiano. Notem que a ideia de adicionar ou de concluir, tudo depende dessas duas palavrinhas mágicas, isso que são os tais conectores, também conhecidos como elementos coesivos. O que você precisa saber é que um texto não é feito somente de boas ideias, mas é feito também de conectores, ou seja, elementos coesivos que conectam essas ideias. Bom, o negócio é o seguinte, há 5 diferentes mecanismos de coesão, tá? Tem aquela coesão que a gente chama de referencial, aquela coesão por substituição, aquela coesão lexical, por elipse e por conjunção. Vai ter até um exercício que a gente vai fazer hoje que vai falar sobre a coesão por elipse. Mas basicamente a gente vai trabalhar muito com a conjunção, com a coesão por conjunções, ou seja, essas palavrinhas que estou insistindo em dizer para vocês que são importantíssimas para o nosso texto, tá? Bom,
A coesão por conjunção é quando a conjunção estabelece relações significativas específicas, que é o que eu estou falando para vocês, entre os elementos do texto. Por exemplo, fomos a Pombos, depois jantamos na usina Nossa Senhora do Carmo. Notem que isso aqui é um elemento coesivo, conecta essas duas ideias. Fomos a Pombos, logo após jantamos na usina Nossa Senhora do Carmo, novamente um elemento coesivo que conecta esses dois termos. Observe que são duas ideias diferentes. Ir a Pombos e jantar na usina Nossa Senhora do Carmo são ideias diferentes, mas que se estabelecem relação entre si, desde que você use para isso elementos coesivos, tudo bem? Bom, isso é muito importante, isso é fundamental, e eu vou falar isso para vocês também pessoalmente. A leitura, ela é imprescindível para que você aprenda a usar os recursos de coesão textual. Eu vivo dizendo para vocês, troquem recepção de informação, de qualquer tipo de informação, por informação escrita, né? Leiam bastante. O contato com o idioma faz com que você tenha muita proficiência e comece a dominar esses elementos que são fundamentais para o bom uso, tudo bem? Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, porque nós temos vários recursos linguísticos que podem ser empregados para unir orações e parágrafos, né? Eles podem ser conjunções, preposições, pronomes e advérbios. Tudo isso depende do sentido que esses elementos da gramática aqui expressam, como eu disse para vocês, né? O embora vai dar essa ideia de concessão, o e quase sempre vai dar essa ideia de adição, o mas vai dar essa ideia de oposição. Se você quiser marcar o seu texto com alguma oposição, gosto de laranjas, mas não as encontro na feira perto de casa. Então você opôs duas ideias, gosta de laranjas, mas, estou pondo, apesar de gostar, não as encontro na feira perto da minha casa. Bom, vou mostrar para vocês alguns elementos coesivos que podem indicar essa relação. Isso aqui é bem arbitrário e dentro dos textos isso funciona melhor. É por isso que hoje a gente vai fazer tantos exercícios, tá? Essas relações de causa e consequência e explicação, elas são muito importantes e elas podem ser estabelecidas com expressões como por consequente, é difícil a gente usar, né? Por isso, de fato, pois, já que, de tal forma que. Isso dá a ideia de uma relação de causa e consequência. Você diz que isso, por exemplo, não vou ao cinema já que está muito frio. Então, olha, não ir ao cinema é uma consequência. A causa é estar frio. Não vou ao cinema já que está frio. Então notem que essa relação de causa e consequência, que é muito importante para os textos argumentativos, ela pode ser estabelecida com essas palavras, tudo bem? O pois quase sempre vai inserir uma explicação, tudo bem? Bom, a gente também tem essa relação de contraste, né, de oposição, que eu acabei de dar um exemplo do mas aqui, né? E você usa para isso essas palavrinhas mágicas, o exceto, o salvo, todavia, menos, pelo contrário, mas, contudo, embora, e assim vai indo, tudo bem? Também temos essa ideia de adição, de continuação de ideia. A gente usou o e aí nos nossos exemplos, mas você também pode fazer isso aqui, ó, por outro lado, e adicionar uma ideia, né? Não gosto de estudar, por outro lado, sei que é importante, está continuando uma ideia. O também sugere continuação e adição, não apenas, como também, né? Tudo isso aqui junto na mesma. Não apenas gosto de estudar, como também aprecio estar com os colegas de escola, sei lá. Isso tá adicionando uma ideia, uma adição. Não só, bem como, além disso, outro. Desculpe. Podemos também estabelecer essa relação de semelhança e comparação e conformidade. Conforme o que foi dito, igualmente ao que se pensa, assim também, da mesma forma, segundo fulano de tal, semelhantemente, por analogia, de acordo com, tal qual, como, assim como, do mesmo modo, bem como, de maneira idêntica. Tudo isso dá essa ideia de semelhança, de comparação, né? Bem como pensavam os antigos, comparando o que a gente pensa com os antigos. De maneira idêntica ao que aconteceu na Noruega, o Brasil. Não, o Brasil não é igual à Noruega, né, gente? Bom,
Além disso, também temos aquelas relações de prioridade, de relevância. Você coloca lá um principalmente no seu texto, nossa, dá essa ideia de prioridade, de coisa muito importante, sobretudo no que se refere, antes de mais nada, primeiramente, acima de qualquer coisa, acima de tudo, em primeiro lugar, dá essa ideia de prioridade, de relevância e confere ao texto essa conexão entre as ideias, né, até de importância, de qual é a ideia principal. Eu coloquei mais algumas aqui, olha. Tem hipótese, que a gente está chamando de concessão, né? O C também, acaso, eventualmente, caso, o caso também poderia entrar aqui, ó, caso você concorde comigo, bababá. Você também pode dar essa ideia de alternância, né? Ou isso ou aquilo na mesma frase, ora, quer, seja, já, nem. Também tem essa ideia de surpresa, de imprevisto, né? De repente, inesperadamente, de súbito, ou essa ilustração, esclarecimento. Quer dizer, isto é, por exemplo, ou seja, e assim vai indo, tá? Bom, há outras aqui. Você também pode resumir, deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Você também pode resumir aqui um conceito, né? Em resumo, em síntese, recapitulando, concluindo, em síntese, e assim vai indo, né? Bom, você também pode dar essa noção de lugar, de proximidade, de distância. Você pode usar próximo a, perto de, além. E também pode dar essa ideia de dúvida. Quem sabe, é provável, talvez, possivelmente, quiçá. Tá bom? Tá terminando. Pode também dar a noção de temporalidade aqui, né? De tempo. Deixa eu mudar de novo a caneta. De tempo. De frequência, de duração e assim vai indo, né? E aí essas palavras enfim, logo, então, logo depois, imediatamente, depois, agora, não raro, apenas, sempre, raramente, desde que. Então tudo isso sugere essa ideia de tempo, de frequência, duração, ordem, sucessão e assim vai indo, né? E você também pode dar essa ênfase de certeza no seu texto, certamente, sem dúvida, inegavelmente. Bom, você também pode sugerir aqui a intenção do texto, a finalidade, que é muito importante, a fim de que se saiba, e você pode continuar com o propósito de, com o fim de, e assim vai indo, tá? Bom, pessoal, esses são os nossos elementos coesivos. Vocês têm alguns exercícios para fazer agora, é importante que vocês façam. Os exercícios que vocês vão fazer, eles estão todos gamificados, então conforme você acerta mais, você faz menos. Se erra mais, faz mais. Tudo bem? Gente, estou por aí, qualquer coisa é só chamar. Um grande abraço e até mais.